Hoje no Manhã Bandeirantes temos a grata satisfação de conversar com o governador em exercício, Felício Ramute. Assumiu a gestão temporariamente na última sexta-feira, dia 27, o motivo a viagem do governador Tarcísio de Freitas, mas o governo do estado de São Paulo realmente acaba ficando em boas mãos, porque se existe uma pessoa que não é só uma figura decorativa, é o governador Felício Ramute. Felício, obrigado, bom dia, feliz ano novo para o senhor e parabéns pelo trabalho à frente do governo do estado junto com o governador Tarcísio. Bom dia, Edson. Eu que agradeço a oportunidade, o prazer falar com a Rádio Bandeirantes, falar um pouquinho das realizações dos 2 anos da gestão Tarcísio e, claro, olhar para o futuro, que temos muita coisa pela frente. Eu queria que o senhor destacasse, governador. Primeiro, eu queria que o senhor dissesse o que é que vocês gostariam de ter feito, que não deu tempo e que vão arregaçar as mangas para começar agora já no início de 2025. Nós temos projetos que são emblemáticos para o estado de São Paulo, como, por exemplo, o túnel imerso Santos-Guarujá. Está tudo pronto para que a gente realize esse sonho de mais de 100 anos da população da Baixada Santista, mas de todo paulista e paulistano, até também da cidade de São Paulo, que gostaria de ter esta oportunidade de poder ir e vir ali no litoral com mais segurança, mais eficiência. Então, a gente tem esse projeto importantíssimo que está muito bem encaminhado agora para que ao longo de 2025 a gente possa realizar este leilão e depois ao longo de 3 anos a gente vê esse sonho antigo da população entregue. Também, como você bem disse, Edson, a gente recebeu algumas obras que estavam em ritmos lentos ou obras paradas. Então a linha 17 Ouro, quando a gente teve a oportunidade de retomar ela em 2026, nós vamos fazer a entrega da linha 17 Ouro. Para quem não conhece, é aquela linha ali do aeroporto de Congonhas, ali perto da Marginal Pinheiros, do Morumbi, na cidade de São Paulo. Também o Rodoanel, que é importantíssimo, uma obra esperada há mais de 30 anos, que segue agora em ritmo para entrega em 2026. Então, realizações que se iniciaram e que o governador Tarcísio vai ter a oportunidade de entregar. Claro que elas se unem a projetos importantíssimos como o do trem Intercidades. Isso. A volta do trem de passageiros para o estado de São Paulo. Como você sabe bem, Edson, a gente viu lá 50 anos atrás, infelizmente, o Brasil sucatear as suas ferrovias, seguindo o modelo americano das rodovias, ao invés do modelo europeu das ferrovias. E nós fomos deixando as nossas ferrovias de lado. Essa história começou a mudar com o então ministro Tarcísio de Freitas, quando ele assume o ministério, cria o novo marco legal das ferrovias, as autorizações ferroviárias e passa então a mudar essa dinâmica. Claro que como governador ele não faria diferente. E Campinas foi a primeira região contemplada com um projeto transformador, que é o trem de média velocidade, ligando São Paulo-Campinas, que nós teremos a oportunidade de ter um trem que é o TIM, que vai parar um pouco mais, e o trem expresso parando em Jundiaí, em Campinas, e que vai realizar essa viagem em aproximadamente 60 minutos. Governador, isso vai transformar a forma de ir e vir na região. Vocês não ficam com medo? Sabe por que eu estou perguntando isso, governador? Porque vocês estão acendendo de novo aquela centelha que já tinha se apagado. Porque, olha, tem muita gente que nasceu, até já morreu aqui na região de Campinas, esperando a volta do transporte por linha férrea, e toda vez tinha uma desculpa. E agora a gente está acreditando de novo. É uma baita responsabilidade, hein, governador? Olha, você fez uma colocação exatamente como eu penso. Às vezes eu fico até meio constrangido, E eu vou explicar por quê. Tem aquele velho ditado, como é que é? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. É isso aí. E aí, quando a gente fala, por exemplo, do túnel imerso Santos-Guarujá, o pessoal já olha pra gente, já pensa, mais um que vai prometer o túnel imerso Santos-Guarujá. Mas com o governador Tarcísio, ele mostrou na prática que é diferente. Realmente a gente transforma. Imagina a Sabesp, quando a gente falava de privatizar a Sabesp. A grande maioria das pessoas falava lá, mais um que está falando dessa situação. Está aí privatizada com investimento recorde neste ano, serão 16 bilhões de reais que a Sabesp vai investir este ano em obras por todo o estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, essas obras emblemáticas, como você fala, a questão do trem Intercidades, eu falei da linha 17, que é o monotrilho, que tinha sido prometido para a Copa de 2014, Verdade. E que vai ser entregue agora em 2026. O próprio Rodoanel, que está há 30 anos aguardando a sua conclusão. Então, é verdade, a gente fica com essa sensação, mas a gente explica em detalhes como a gente
faz a modelagem, como a gente está construindo esses editais para garantir a execução deles. E tudo está caminhando exatamente como previsto nos cronogramas dos projetos que nós assinamos. O próprio Rodoanel, né, as novas concessões. Agora nós fizemos também o leilão da Rota Sorocabana, da também Nova Raposo, que é a tão importante entrada da cidade de São Paulo aqui, na Raposo, também que terá investimentos muito grandes. Então nós estamos muito otimistas justamente com os resultados já alcançados e com a dinâmica, que quando você traz a iniciativa privada para perto de você e constrói um edital bem feito, a gente tem a convicção e a certeza que isso vai se transformar em realidade. É o que tem acontecido aqui no Estado. Vou dar 2 exemplos práticos do então ministro Tarcísio. Por exemplo, a licitação da Dutra, a nova concessão da Dutra. As obras hoje estão acontecendo em toda a extensão da Dutra e foi uma licitação feita pelo então ministro Tarcísio e que agora a gente vê as melhorias acontecendo, seja na região de Guarulhos ou ali na região de São José dos Campos, de Jacareí. Outro exemplo prático, o aeroporto de Congonhas, os leilões do aeroportos. Eu, há 15, 20 dias atrás, estive numa cerimônia lá no aeroporto de Congonhas, anunciando, na verdade, iniciando os novos investimentos, R$1 bilhão investidos pela concessionária. Então, são projetos consistentes, feitos com todo o cuidado, com uma metodologia também inovadora e criteriosa para que a gente transforme esses sonhos em realidade. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa sensação, a mesma que você colocou, Edson, a gente tem a convicção de que a população do Estado pode continuar contente com esses projetos, que esses irão sair. Ao mesmo tempo, a gente tem a responsabilidade de dizer de projetos que a gente está avançando, mas claro que a gente não vai concluir na primeira gestão. Vou dar um exemplo que é o trem Intercidade São Paulo-São José dos Campos. Nós vamos fazer o projeto para depois, numa próxima gestão, a gente possa avançar. Agora, uma coisa importante e que está dentro daquilo que você falou, aproveitando para concluir. Esses projetos de metrô, projetos de ferrovia, não são projetos de uma gestão, são projetos de Estado. Alguém começa fazendo, normalmente um outro gestor acaba entregando, por isso que você tem que ter uma modelagem adequada para que esses projetos tenham continuidade. O governador Tarcísio vai ser o governador que vai entregar o maior número de estações de metrô da história do Estado de São Paulo. É óbvio que não fomos nós que iniciamos essas obras, são obras que começaram em outras gestões e que serão entregues pelo governador. Então, é um mix, cada um tem que fazer a sua parte, construir um bom legado e, ao mesmo tempo, ter a responsabilidade de dar continuidade em projetos importantes. Eu sei que o senhor está com a agenda apertada, governador, mas eu não posso deixar de abordar com o senhor alguns temas. Eu queria falar, por exemplo, da habitação, do programa Casa Paulista, porque aqui no interior, outro dia, o senhor participou da cerimônia de entrega de moradias para pessoas idosas, pessoas que ficavam praticamente à margem da sociedade. Esse foi um projeto bonito, viu, governador? É verdade, né? É tão importante a gente poder também oferecer acesso à moradia. Ali tinham moradores de rua, né? Que estavam há mais de 20, 30 anos morando em rua. É assim quando a gente entrega esses projetos importantes. Para você ter uma ideia, nós batemos um recorde de entregas de unidades habitacionais no estado de São Paulo. Mais de 50.300, para ser exato, unidades entregues ao longo desses 2 anos da gestão do governador Tarcísio. Se a gente for fazer uma análise de gestões anteriores, nem em 4 anos se entregava esse volume de unidades habitacionais. E a melhor notícia não é essa. A melhor notícia é que nós temos, nesse momento, 103 mil unidades habitacionais em construção e que serão entregues nos próximos 2 anos. Então, o dobro do que nós já entregamos em 2 anos, nós ainda vamos entregar agora em 2025 e 2026. Tem alguma coisa para a região de Campinas? Isso, só na região de Campinas são 3.500 novas moradias em 31 municípios que nós entregamos. Nós regularizamos 9 mil imóveis, né, terrenos na região de Campinas. 9 mil casas que as pessoas moravam e não tinham sequer o documento. Regularização fundiária, né? Então, de fato, é o maior programa habitacional
já realizado no estado de São Paulo. Então, grandes avanços, assim como na segurança pública. Só aproveitando a oportunidade, os melhores indicadores de segurança pública, a queda do número de homicídios, é o menor número desde o início da série histórica, há 24 anos. Então, nós estamos acompanhando e esta redução nos indicadores de roubo, nos indicadores de furto. Para a região de Campinas, nós entregamos 49 viaturas, 420 policiais estão atuando agora, novos policiais atuando na região de Campinas. Nós fizemos a maior admissão de policiais, de homens e mulheres das forças de segurança da história de São Paulo em 2 anos. 9.100 policiais. Só no ano de 2024, 7.800 ingressaram. E neste momento, nós temos também concurso em andamento de 9.000 novos policiais. Alguns já entrando em treinamento, outros em andamento, inclusive concursos da Polícia Civil para delegados da Polícia Civil. Então, na segurança pública também, bem no início da gestão, o governador Tarcísio deu um aumento expressivo para as forças de segurança, investimentos em equipamentos, a Muralha Paulista avançando. O que é a Muralha Paulista? É a integração de todas as bases de dados do Estado. Por incrível que pareça, quando nós assumimos, nós encontramos essas bases não integradas e era preciso unir essas informações e dados. Então, hoje, a Polícia Militar, a base da Polícia Civil, da Secretaria de Administração Penitenciária, também do Instituto que realiza a emissão dos nossos RGs, todas essas bases hoje estão integradas, interligadas no sistema de câmeras, tanto do Estado quanto de municípios como a cidade de São Paulo. E assim, nós vamos continuar avançando, levando novas câmeras do Muralha Paulista para as várias regiões. A primeira região contemplada é o Vale do Paraíba, em especial o Vale Histórico, faz divisa com o Rio de Janeiro e é a região mais violenta do estado de São Paulo em número de homicídios. Por isso, nós priorizamos aquela região para a implantação também de câmeras e vamos avançar na implementação de câmeras também em todo o estado. Estamos conversando com o governador em exercício de São Paulo, Felício Ramute. O senhor antecipou a questão da segurança pública. Essa é a minha próxima questão, porque, como o senhor já bem disse, houve realmente uma contratação recorde, né, de policiais, delegados, escrivães, profissionais para o IML. Agora, uma questão polêmica que eu sei que o senhor vai abordar, porque o senhor não vai fugir dela, governador, que é a questão das câmeras que são acopladas ao uniforme dos policiais. Essa é uma questão que foi e voltou, mas ela continua firme, né, governador? Olha, foi muito falado isso ao longo desses 2 anos, mas a gente precisa também esclarecer o que foi feito na prática do governo do Estado de São Paulo. A gente acabou de falar dessa capacidade que o governador Tarcísio tem de colocar em prática projetos importantes. Nós ampliamos o número de câmeras nos policiais. Eram 10.000 e nós fizemos uma contratação de 12.000 câmeras. É 20% a mais do que nós tínhamos quando nós assumimos o governo. Elas estão em implementação. Inclusive, houve uma decisão do ministro Barroso a respeito das câmeras. O governo do Estado pediu um esclarecimento, o ministro esclareceu todos os detalhes, a gente colocou alguns posicionamentos e questões específicas do Estado de São Paulo, que, aliás, é o estado que tem o maior número de câmeras implementadas proporcionalmente, né, nos seus policiais. Então, como eu disse, serão 12.000 câmeras com inteligência, onde a gente amplia esse número e vai seguir rigorosamente aquilo que foi determinado pelo ministro Barroso, já com os esclarecimentos a pedido do governo do estado. Então, as câmeras avançam, mas mais do que isso, na Muralha Paulista também. A gente defende câmera nos policiais, no peito dos policiais, e câmeras também nos postos, inteligência, reconhecimento facial, leitores de placa. A gente defende tecnologia e inovação para servir o cidadão, para melhorar a sensação de segurança. Aqui em São Paulo, avançou muito essa conectividade entre as câmeras do prefeito Ricardo Nunes, que são 20.000 câmeras do projeto Smart Sampa, e os bancos de dados do governo do Estado de São Paulo. A Muralha Paulista efetivamente funcionando aqui na cidade de São Paulo, prendendo criminosos procurados pela justiça há muitos anos. Então, a gente defende câmeras também da Muralha Paulista, câmera nos postes e, claro, as câmeras implementadas também dos nossos policiais militares, para que a gente possa, cada dia, melhorar a sensação de segurança e continuar avançando nos indicadores, que São Paulo tem os melhores indicadores de segurança
do Brasil. É importante deixar isso muito claro. O menor número de homicídios é em São Paulo, também em relação a roubos, furtos, são os melhores indicadores do Brasil e a gente vai continuar trabalhando para melhorar ainda mais esses indicadores. Duas questões mais para a gente terminar a nossa entrevista, governador. Eu sei que o senhor também já foi prefeito de uma cidade importante aí do Vale do Paraíba e sabe muito bem aqui o que eu vou dizer aqui, que é o trabalho que vocês fizeram na área da saúde, com a realização de cirurgias eletivas, reduzindo as filas de espera. Olha, esse é um reconhecimento que a população tem, viu, governador? É isso mesmo, foram 2,2 milhões de cirurgias realizadas, né? Comparando com 700 mil cirurgias, que normalmente era um número que o Estado conseguia alcançar, foi um crescimento quase o dobro de cirurgias. A gente precisa avançar, nós ainda temos filas em determinadas especialidades cirúrgicas que são necessárias, a parte de ortopedia também, nosso secretário Eleuso está trabalhando nisso, para que a gente possa aumentar e ampliar ainda mais esta oferta de serviços. A tabela SUS paulista contribuiu muito para isso, pagando até 5 vezes mais por procedimento realizado ao cidadão. Ele enfrentou esse problema, o governador Tarcísio, da tabela SUS paulista, um problema que era o subfinanciamento com a tabela SUS federal, remunerando de forma muito pequena os procedimentos realizados. Um parto, por exemplo, onde o governo federal repassava R$500 apenas para realizar um parto, uma Santa Casa ou um hospital filantrópico, agora recebe R$2.500, 5 vezes mais. 2.000 pago pelo governo do estado, R$500 pagos pelo governo federal. Então, a tabela SUS paulista, que com certeza já serve de inspiração, inclusive, para outros estados, porque foi o enfrentamento de um problema. Para os velhos problemas, novas soluções. Era importante aproveitar essa rede de santas casas, de hospitais filantrópicos que fazem um grande trabalho e ampliar esses atendimentos. Por isso que a gente conseguiu criar 6.000 novos leitos e avançar na oferta de cirurgias. Governador Felício Ramute, 2026 está logo aí. O senhor vai ser candidato a governador, Tarcísio vai ser candidato a presidente, conta tudo. Olha, vou repetir uma frase que eu sempre escuto: 2025 é ano de gestão, 2026 é ano de eleição. Agora é hora de focar os nossos trabalhos no estado de São Paulo. O que eu posso dizer e dividir com você, com sua audiência, Edson, é que o governador Tarcísio não perde um minuto sequer com esta pauta. Ele está focado em construir grandes projetos para o São Paulo, grande legado para São Paulo. Esse é o foco dele. 24 horas por dia, ele está dedicado única e exclusivamente a melhorar os serviços prestados, criar novos projetos de infraestrutura, ampliar os atendimentos na saúde, fazer com que a nossa educação possa voltar a ser exemplo para o Brasil e para o mundo. Esse é o foco do governador Tarcísio. A questão eleitoral, quando chegar mais próximo da eleição, finalzinho deste ano, início do ano que vem, é que o cenário vai estar mais claro. Aí sim é o momento de decisões. Por enquanto, o foco do governador, e claro, eu ao lado dele, o nosso foco passa a ser continuar olhando por São Paulo e transformar esses sonhos antigos da população do estado em realidade. Este é o foco principal e a gente vai deixar a eleição para o momento adequado, mais para frente, lá para o final do ano. Fazer um convite formal aqui para o senhor. Quando o senhor vier aqui para a região de Campinas, o senhor está sempre por aqui, dá um pulinho aqui na Band de Campinas. Nós temos um programa muito bom aqui, tem um jornalista muito promissor aqui chamado Edson Souza. Ele e o Tiago Dantas apresentam o Band Entrevista. Só faltou você dizer que ele é bonito também, além de eficiente, bonito. A modéstia me impediria de falar isso, governador. Mas eu quero agradecer ao senhor, pedir para o senhor vir participar conosco aqui. Olha, muito obrigado, parabéns pela gestão junto com o Tarcísio de Freitas. Feliz ano novo, Deus abençoe o trabalho de vocês e fiquem com Deus, até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, quero aproveitar nesse finalzinho também mandar um abraço ao nosso prefeito Dário, que foi reeleito na cidade de Campinas. Em nome dele, cumprimentar todos os prefeitos e prefeitas eleitos e reeleitos, dizer que o governo do estado vai estar ao lado de cada um de vocês para que a gente construa juntos políticas públicas exitosas. É fundamental essa proximidade com os prefeitos. O governador Tarcísio pede a todos os secretários para que a gente possa ter uma gestão mais próxima
possível desses prefeitos e prefeitas, porque eles têm a sensibilidade necessária para que a gente possa utilizar melhor os nossos recursos estaduais em parceria com os nossos prefeitos e prefeitas. Agradecer, desejar um ano novo de muito sucesso, saúde e paz para todos que estão nos acompanhando, dizer a você que o governo do Estado de São Paulo está preparado para comemorar, claro, comemoramos já os grandes resultados desses 2 anos, mas nós estamos preparados e empenhados para que ao longo dos 2 anos a gente continue fazendo com que o Estado passe por essa transformação com projetos na área de educação, saúde, mobilidade urbana tão importantes e aguardados por muitos anos. Então nós estamos aqui arregaçando as mangas todos os dias para ter a energia necessária junto com você que nos acompanha para construir a cidade, o Estado e o país dos nossos sonhos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e um feliz 2025. Muito obrigado. Ouvimos o governador Felício Ramute, governador em exercício do Estado de São Paulo, hoje no Manhã Bandeirantes, uma entrevista especial.